Fala, meus queridos, professor Eduardo Toledo aqui, e seja bem-vindo ao curso de Instalações Elétricas Prediais. Na aula 12, agora na sua parte 2, vamos continuar falando de dimensionamento de eletroduto. Lembrando, pessoal, que na primeira parte da aula, falamos um pouquinho do conceito de eletroduto, das principais funções dos eletrodutos, vimos algumas maneiras de instalação, né? Destacamos também os principais tipos, né? A classificação rígido, flexível, metálico e não metálico, tratamos desse assunto na aula 12, parte 1. Bem, então vamos falar sobre a instalação de condutores em eletrodutos. E aí, pessoal, precisamos recorrer à NBR 5410, né, para compreender alguns itens que são destacados pela norma, né? E a norma trata de alguns critérios quanto à instalação dos condutores, ou seja, dos fios, em eletrodutos. Vamos ver o que a norma diz. Em condutos fechados, né, admite-se a possibilidade de condutores de mais de um circuito. Então, nós aprendemos lá na aula 9, né, a dividir a instalação em circuitos terminais, né? Então, permite a utilização do mesmo conduto, do mesmo eletroduto, para mais de um circuito. Vamos ver em quais casos, né? Quando as quatro condições forem simultaneamente atendidas. Os circuitos pertencem à mesma instalação, à mesma edificação, beleza. As seções nominais dos condutores fase estiverem em intervalo de até 3 normatizados sucessivos. Então, vamos lembrar, eu tenho 1.5, né? Que mais? 2.5, 4, 6, 10 milímetros quadrados, ok? Essas são as sequências dos condutores, da seção transversal dos condutores, da menor para maior, né? Tem mais do que 10, mas em instalações residenciais, para a parte de circuitos de terminais, a gente não costuma utilizar mais do que 10, não. Então, não posso mais do que 3 intervalos normatizados, tá bom? Até 3. Todos os condutores tiverem a mesma temperatura máxima de serviço, é um item bastante importante que a gente tem que observar na hora de fazer o dimensionamento dos condutores, né? Nós vimos isso na aula de número 11, quando tratamos do dimensionamento de condutores, tá bom? Temperatura máxima de serviço. E aí, pessoal, com base nisso, se a gente estiver observando aqui um eletroduto, né, ó, os cabos ou os fios, os condutores, eles não ocupam toda a área útil do eletroduto, tá bom? Eles não ocupam toda a área, ó, toda essa área do eletroduto, né? Eles ocupam apenas uma pequena parte. Se eu tiver mais de 3 cabos, eu só posso ocupar, pessoal, 40% da área útil do eletroduto, né? Isso aqui é a ocupação. Professor, mas por que eu só posso ocupar essa pequena parte da área útil do eletroduto? Justamente, pessoal, por ser um conduto fechado, eu não, quando a corrente elétrica passa por um condutor, né, existe um efeito, pessoal, que é chamado de efeito Joule. Esse condutor ele aquece, né? Ele aquece, pessoal, e se eu não tiver uma forma de dissipar esse calor, ou seja, de permitir que a temperatura do fio esteja mais elevada, mas a temperatura do ambiente que esteja em torno do fio seja mais baixa, para permitir essa troca térmica e promover uma espécie de resfriamento, né, mesmo que de forma muito lenta e demorada, né, eu tenho problemas na instalação, eu tenho um aumento de temperatura, eu posso romper o isolamento do cabo, do fio, aí eu tenho um curto-circuito e posso provocar incêndio também, né? Então eu só posso ocupar 40% para mais de 3 cabos ou fios, né? Ok? Então 60% tem que estar livre, tá bom? Isso aqui tem que estar livre. Livre e disponível justamente para essa troca térmica. Foi o que nós tratamos, né? Especialmente para dissipação do calor, né? E aí, pessoal, no item da norma 6.2.11.1.6a, né, ele trata que a área
que eu posso ocupar é de 40% quando eu tiver 3 ou mais condutores, né? 31% quando eu tiver 2 condutores e 53% quando eu tiver apenas um condutor, tá bom? Essa porcentagem aqui, pessoal, essa relação é muito cobrada em concurso, tá bom? Diversas questões de concurso abordam justamente esse item aqui, tá bom? Uma brincadeira de 3 cabos é 40%, 3 cabos é 31%, entendeu? Existe esse possível confusão aqui, né? Que eu tenho 3 cabos é 40, 2 cabos é só 31. Então existe esse princípio de confusão aqui, então é importante memorizar esse item, porque é extremamente abordado em concurso público, né? Em questões que envolvem eletrodutos. E aí nós vamos para o item 4, pessoal, que efetivamente é o dimensionamento dos eletrodutos, né? Tratamos no início da aula de número 12, na primeira parte, falamos que dimensionar o eletroduto nada mais é do que determinar o diâmetro, né, nominal do eletroduto em cada trecho da instalação. Isso tem que ser feito em cada trecho, porque cada trecho vai passar o número de condutores, fios ou cabos diferentes, tá bom? Isso permite, pessoal, uma retirada mais fácil dos condutores e cabos, né? Ou seja, se eu dimensionar de forma correta e adequada, e também permite uma melhor dissipação do calor, né? Então, se a gente tiver aqui um eletroduto, né? Uma imagem que trata aqui o eletroduto. Eu tenho esse aqui que é o diâmetro nominal, né? Ok? É esse diâmetro que nós temos que determinar por meio dos cálculos, né? E aqui nós temos os condutores, tá bom? Condutor. Vou chamar de condutor que só tem um. Condutor é o fio, é o cabo, né? Lembrando que se eu tiver mais de 3, né? Eu tenho que respeitar ele só pode ocupar uma área igual a 40%. Então 60% tem que ficar livre, como nós já vimos nos slides anteriores, ok? Então eu elaborei um roteirinho de cálculo para facilitar um pouco o dimensionamento. Então vamos para as etapas. Então o primeiro passo é determinar a seção total ocupada pelos condutores, né? Determinar a seção que os fios, os cabos ocupam no interior do eletroduto. Como você já realizou o dimensionamento, então você só pode dimensionar o eletroduto depois que foi feito o dimensionamento dos condutores. Então, eu tenho que ter feito o dimensionamento dos condutores para poder dimensionar os eletrodutos. Porque eu vou precisar da diâmetro, da área de seção transversal, né? Dimensionamento dos condutores. E aí, pessoal, nós utilizamos essa expressão matemática aqui, essa equação, tá bom? A princípio pode assustar, mas vamos entender cada um dos itens dessa equação e como ela se aplica, né? Então, esse N aqui, pessoal, basicamente é o número de condutores no circuito, né? Esse N aqui, ó, é o número de condutores no circuito, ok? Número de condutores do mesmo circuito, né? Então, se a gente pensar aqui, ó, se eu tiver uma caixa de passagem 1 e aqui eu tenho uma caixa de passagem 2, e aí entre elas eu tenho um eletroduto, né? Então, vamos pensar que eu tenho fase neutro do circuito, vou chamar de 1, né? Ele possui 1,5 milímetros quadrados, né? Ok? E fase neutro e proteção do circuito 2, ele possui 2,5 milímetros quadrados. Ok? E aí, número de condutores por circuito. Para o circuito 1, seria 2 condutores, né? E para o circuito 2, seria 3 condutores, tá bom? O K, pessoal, ele varia de 1 até a quantidade, né, de circuitos, tá bom? Aqui é o número de circuito, tá bom?
Então, se eu tenho 2 circuitos, aqui pra gente, nesse caso, o K vai ser igual a 2. Vou expandir essa função aqui para mostrar como é que ficaria para esse exemplo aqui, né? E aqui, pessoal, esse trecho aqui, ó, nada mais é do que a área, né, do cabo, do fio, né? Lembrando, pessoal, que a área pra gente é π raio ao quadrado. E aí eu coloco em função de diâmetro, fica essa equação aqui, tá bom? E dk, pessoal, é o diâmetro em milímetros do condutor do circuito K, né? Do circuito 1, do circuito 2 e assim por diante. Para esse caso específico, o somatório ficaria assim, ó, S de D, né? N do circuito 1 vai ser π vezes o diâmetro do circuito 1 ao quadrado sobre 4, mais N do circuito 2, π diâmetro do circuito 2 sobre 4. Exatamente desse jeito, né? E aí, pessoal, no circuito 1, quantos condutores nós temos? Nós temos 2, né? Ó, tô vendo aqui, então ficaria 2 vezes, ó, π vezes D. Aí você vai me perguntar, professor, e esse diâmetro aqui? Esse diâmetro, como é que eu vou encontrar ele? Esse aqui, ó, nós encontramos na tabela que está no próximo slide, é a tabela de número 2, tá bom? Tabela do próximo slide. Eu substituo o valor dele, né? Ao quadrado sobre 4 mais 3, né? Opa. π vezes d ao quadrado sobre 4. E é só continuar substituindo esse valor aqui, ó. Até colocar aqui, ó. Tabela 2, e vou destacar que a gente continua fazendo essa continha quando a gente observar a tabela, que está no próximo slide, ok? Tabela 2. Beleza. Aqui está a tabela 2, né, pessoal? Vou só reproduzir aqui a equação, ó. Vamos tentar lembrar S de T, né? Ficou igual a 2 vezes π. Vou ter que fazer em duas linhas a equação, tá? Vou só reproduzir a equação, depois... Mas acho que dá uma linha só. 3 vezes π d2 ao quadrado sobre 4, né? E aí, o objetivo não é obter um valor numérico, né? Só para mostrar como é que é feito. Então, olha, o D1, a gente tem 1.5, né? Então, é um fio ou um cabo? É um fio, né? Lembrando que na aula de número 11, nós tratamos a diferença de fio ou de cabo. É um cabo, né? Cabos são flexíveis, né? Então, é 3. Então, ficaria assim, ó. π vezes 3 ao quadrado sobre 4 mais 3 vezes π. Para 2,5 é 3,7. 3,7 ao quadrado sobre 4. Ok? E aí, substituindo esses valores na calculadora, nós temos o valor dessa área de seção transversal, que é 46,39 milímetros quadrados. Então, passo 1 já foi feito, né? Que é cálculo justamente dessa seção total ocupada pelos fios. Então, no segundo passo, pessoal, depois que eu determinei a área de seção total ocupada pelos fios, já posso determinar o diâmetro do eletroduto, né? Consultando a tabela 3 ou a tabela 4, né? Com o valor obtido no item 1, que aqui, na verdade, é o passo 1, né? Que é o primeiro passo do nosso roteiro. Vale lembrar, pessoal, que se eu tiver no trecho que eu estou calculando o diâmetro do eletroduto, condutores iguais, né? E esses condutores iguais possuem, são do mesmo circuito e possuem a mesma seção transversal, aí eu posso direto, pessoal, ir para a tabela de número 5
e 6, tá bom? E aí eu já consigo fazer o dimensionamento de forma mais rápida, eu não preciso calcular o passo 1, tá bom? Então, nesse caso, eu não preciso calcular o passo 1. Professor, quando isso ocorre? Vamos lá. Imagine então o trecho de eletroduto, tem aqui fase, neutro, proteção. Eles são do circuito 3, por exemplo, e a área de seção transversal deles é 4 milímetros, né? Então, para esse caso, eu tenho 3 condutores. Os três condutores, eles são iguais, pertencem ao mesmo circuito, né? Então, nesse caso, eu já posso pular direto para a tabela de número 4 e a tabela também de número 5, na tabela de número 5 ou tabela de número 6, ok? Para o caso onde foi necessário realizar aquele passo de número 1, que é a soma, né, da seção total ocupada, como nós vimos, e aí, depois que eu faço isso, eu uso a tabela 3 ou a tabela 4, né? Aqui se for PVC rígido, né? Mas também utilizamos o dimensionamento para PVC flexível, porque nós não temos uma tabela específica para flexível, ok? E a tabela 4 é para PVC do tipo metálico, tá bom? Rígido metálico, ok? Então, se tiver mais de 3 cabos, que era o nosso caso, né? Lembrando que a nossa área de seção transversal deu 46,39, não foi? Milímetros quadrados, não é? Nós temos mais de 3 cabos, não é? Sim, né? No total eram 2 do circuito de número 1 e mais 3 do circuito de número 2. Então eu vou vir aqui olhar, pessoal, essa coluna aqui, olha. Ok? Mais de 3 cabos, só para recordar, o espaço tem que ser disponível de 40%. Então eu vou olhar, pessoal, olha, esse valor que está aqui tem que ser atendido por essa coluna. Se não atendeu, eu vou para a linha de baixo, entendeu? Começando da primeira linha. A área total ocupada vai ser de 46,39. Para esse eletroduto aqui, eu posso ocupar uma área até de 50,7. Então, corresponde? Sim. Então, eu já achei aqui qual que vai ser o meu eletroduto. Então, vem aqui, ó. Qual que é o diâmetro nominal do eletroduto? 16 milímetros ou 3/8. Lembrando, pessoal, quando você faz isso, então você já tem aqui, vou colocar aqui, eletroduto, né? Lembrando que você tem que tomar cuidado com uma coisa. Aqui a gente especificou 16 milímetros, tá bom? A maioria dos fabricantes, né, de materiais para instalação elétrica, nós vimos que aquela caixinha octogonal, chamada também de caixa de luz no teto, né, ela não tem entrada para 16. A menor entrada para ela é de 20 milímetros. A maioria dos fabricantes. Então, nesse caso, eu não poderia especificar um 16, já teria que especificar direto de 20 milímetros. Vale a pena você verificar nos fabricantes, tá bom? Se é possível, se não é possível. E aqui, pessoal, tá a tabela quando for utilizar eletroduto de aço, né? Metálico. Aqui, pessoal, é uma situação onde a gente utiliza a tabela 5 ou a tabela 6 quando eu já tenho o número de condutores iguais, né? Pertencente ao mesmo circuito. Foi o exemplo que eu dei em slides passados, né? Lembrando, eu tinha 3 condutores, não era? 3 condutores, e os 3 condutores, pessoal, eles eram de 4 milímetros. Então, ó, eu venho aqui 3 condutores, número de condutores iguais, né? Vou descer na coluna até achar quantos milímetros que eram. 16. Então, o eletroduto teria que ser de 16 milímetros. Perceba? Esse aqui, pessoal, é mais fácil e mais rápido, não é? Mas eu vou usar ele quando? Apenas quando eu tiver no trecho que eu estou calculando apenas eletrodutos, ou melhor, apenas condutores do mesmo circuito e com a área de seção transversal igual. Tudo bem? Aqui quando for PVC, né? Na tabela 5, e a tabela de número 6 quando for de aço. Ok? E aí depois que nós calculamos
diâmetro do eletroduto, né? Eu preciso então, pessoal, verificar o comprimento máximo entre as caixinhas de passagem, né? Para verificar se eu não preciso colocar uma caixa de passagem intermediária por conta da distância entre uma caixa e outra, né? Nós fazemos isso utilizando essa equação. L máximo, onde L máximo é o comprimento máximo, tá vendo? Olha, tem uma explicaçãozinha, né? E aqui 3 é o número máximo de curvas, né? Que eu posso ter, né? Ok? E N é o número das curvas, ok? Lembrando que esse número pode variar de 0 a 3, beleza? Substituo o número de curvas no trecho e aí eu tenho então o comprimento máximo, tá bom? Então, para o nosso exemplo, o L máximo ficaria 15 menos 3 vezes... Não sei se vocês estão lembrados, mas no passo 1 eu desenhei, né, os condutores de 2 circuitos, calculamos a área total deles e não tinha nenhuma curva, era um trecho retilíneo. Então, aqui é igual a 0. Então, o comprimento máximo é 15 metros. Aí eu vou medir lá no projeto o comprimento máximo, né? Vamos ver aqui para o próximo passo, né? Próximo item aqui. Caso esse comprimento máximo seja menor, tá bom? Menor do que o comprimento real, ou seja, o comprimento do trecho da caixa de passagem para outro trecho da caixa de passagem, o trecho onde eu estou calculando o eletroduto, né, for menor do que o real, do que tem em projeto que vai ser executado, eu tenho que aumentar esse diâmetro do eletroduto, tá bom? Então, eu tenho que calcular o aumento, né? Calculo o aumento com base na seguinte equação, olha. O L real tem que ser igual ao... O L real menos o L máximo dividido por 6 é o número de aumentos, tá bom? Então, para o nosso caso lá, nós calculamos o L máximo e deu igual a 15 metros, né? Eu teria que verificar no projeto a distância da caixa de passagem 1 para a caixa de passagem 2. Se essa distância for maior do que a distância... Se a distância real for maior do que a distância máxima, aí eu tenho que vir aqui, ó, e calcular esse número de aumento, né? E aí, calculando o número de aumento, eu verifico o número de vezes que eu vou ter que aumentar a bitola. Ó, se o número for 2, se A for 2, eu tenho que aumentar 2 bitolas comerciais. Sei lá, deu 16, aí vai 20 e depois 25. Tem que ir para 25, entendeu? Aumento 2 bitolas comerciais. Se esse número aqui máximo for maior do que o comprimento real, eu não preciso calcular o aumento, tá bom? Não preciso calcular o aumento. E aí nós finalizamos, pessoal, a segunda parte da nossa aula, que trata justamente do dimensionamento de eletrodutos, né? Vamos deixar para a terceira parte realização do exemplo numérico, né? Onde a gente vai abordar justamente os conceitos vistos nessa aula, na aula 12 e a sua parte 2, ok? Vou ficando por aqui, deixo com vocês meu abraço. Até a próxima.